Os dias atuais, quando a maioria passa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Vivemos uma época em que os valores parecem ter sido completamente invertidos. O que antes era motivo de vergonha, hoje é motivo de orgulho. O que antes era condenado, passou a ser defendido. E aquilo que durante séculos foi reconhecido como virtude agora é frequentemente tratado como defeito. A mentira é promovida como estratégia. A corrupção é justificada por conveniência. A injustiça recebe aplausos quando favorece determinados grupos. A verdade, por outro lado, é combatida, censurada e ridicularizada. Quem denuncia o erro passa a ser visto como o verdadeiro problema. Essa realidade foi anunciada há milhares de anos. O profeta Isaías escreveu: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Isaías 5:20. É exatamente isso que vemos acontecer. Pessoas defendem aquilo que Deus condena e condenam aquilo que Deus aprova. A sociedade deixa de ser guiada pela verdade para ser guiada por interesses, emoções, ideologias e conveniências. O apóstolo Paulo também alertou: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 3-4. Hoje, muitos não querem ouvir a verdade. Preferem discursos que confirmem seus desejos. Se a verdade incomoda, ela é rejeitada. Se a mentira agrada, ela é compartilhada milhares de vezes. Jesus também declarou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas quem ama a mentira não deseja ser liberto. Prefere permanecer preso ao engano. A Bíblia ensina que o mundo inteiro estaria sob forte influência do maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5:19. Isso explica por que tantas pessoas passam a considerar o pecado algo normal, enquanto enxergam a obediência a Deus como algo ultrapassado. Jesus ainda advertiu que a maioria não escolheria o caminho da salvação. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13-14. A verdade nunca foi determinada pela quantidade de pessoas que acreditam nela. A maioria pode estar completamente enganada. Foi assim nos dias de Noé. Foi assim nos dias de Sodoma. Foi assim quando Jesus foi rejeitado pela multidão. Nos últimos tempos, esse engano alcançará proporções ainda maiores. O Apocalipse afirma: toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Apocalipse 13:3. E também adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8. Antes disso, o apóstolo Paulo escreveu sobre aquele que se levantará contra Deus, o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3-4. Essas passagens mostram que o maior perigo dos últimos dias não será apenas a violência ou a corrupção, mas o engano espiritual. Muitos chamarão a mentira de verdade e a verdade de mentira. Por isso, o cristão não deve medir o que é certo pela opinião da maioria, pelas redes sociais, pela mídia ou pelos governantes. O único padrão seguro continua sendo a palavra de Deus. No final, não será a popularidade que definirá quem estava certo. Não serão os aplausos da multidão que decidirão a verdade. O julgamento pertence a Deus. Quem permanecer fiel à verdade poderá ser rejeitado pelo mundo, mas será aprovado por Deus.
E essa aprovação vale infinitamente mais do que qualquer reconhecimento humano. Porque, quando o mundo inteiro decide caminhar em direção às trevas, permanecer na luz exige coragem. Mas é exatamente essa coragem que Deus espera daqueles que escolheram seguir a Cristo.